Bem-vindo a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a sua vida. Estamos diante de mais essa tensão, entre Estados Unidos e Venezuela, que escalou nos últimos dias. Donald Trump enviou navios de guerra, aviões e até um submarino nuclear para a costa venezuelana. E a justificativa é combater o narcotráfico. Em resposta, Nicolás Maduro mobilizou tropas na fronteira com a Colômbia e convocou civis para se alistarem à milícia bolivariana. Fala-se em mais de 4 milhões deles. Mas o que realmente está em jogo? O 15 Minutos de hoje discute esse tema com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, especialista em América Latina, Carolina Pedroso. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, vamos direto a Washington com o nosso correspondente Matias Brotero para entender, professora, melhor como é que está a movimentação dos Estados Unidos contra a Venezuela e como é que isso tem sido tratado pelo governo Trump e pela imprensa americana. Olá, Matias. Oi, Edu. Oi, professora, e a todos os nossos ouvintes. Edu, aqui em Washington, funcionários do governo têm reforçado em grande parte, de maneira anônima até, a versão de que as operações são exclusivamente voltadas ao combate aos cartéis de drogas latino-americanos. Eu falo de maneira anônima porque isso muitas vezes não sai diretamente de forma oficial da Casa Branca. Então, os representantes vêm dizendo exatamente o que está acontecendo nesse processo todo de intensificação das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, Então, quer dizer, o envio dos navios de guerra acontece enquanto Trump tem defendido o uso das Forças Armadas para conter cartéis que ele responsabiliza pelo fluxo de fentanyl e também outras drogas. Mas vale a gente lembrar que essa narrativa acontece em meio à intensificação das pressões contra o regime de Nicolás Maduro. Então, no início de agosto, só para lembrar quem está acompanhando a gente aqui, o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça anunciaram um aumento da recompensa de até $50 milhões por informações que levem à prisão e condenação de Nicolás Maduro por violação das leis de narcóticos dos Estados Unidos. Então, por um lado, você tem, sim, o que os funcionários da Casa Branca dizem, de que os navios norte-americanos estão indo justamente para combater o narcotráfico, mas também uma elevação dessas tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela. É interessante a gente perceber, professora Carolina, como a narrativa internacional vai ganhando contornos em cada país. O que é, na sua opinião, professora, e com os meios que nós temos hoje críveis, auditáveis, o que é pano de fundo político e o que é interesse de fato em combater o narcotráfico na América Latina? Perfeito, Edu. Eu acho que é um bom ponto para a gente começar, Por hora, além dos Estados Unidos, há um apoio da Argentina em relação a essas acusações, Então, o governo Milei tem endossado essa justificativa dos Estados Unidos de que Nicolás Maduro seria também líder, de um cartel de narcotráfico. Há também uma história pregressa, ainda do primeiro governo do Trump, em 2017, quando 2 sobrinhos de Nicolás Maduro foram presos nos Estados Unidos por narcotráfico, Eles foram sentenciados a 18 anos por narcotráfico, são sobrinhos por parte da sua esposa, Cília Flores, que vale dizer, é uma pessoa bastante poderosa, ela não é simplesmente uma primeira-dama decorativa, por assim dizer, é uma pessoa importante dentro do regime venezuelano. Então, Nicolás Maduro, aliás, Trump, ele aproveita, todo esse histórico de suspeição, há bastante tempo, essa ideia de que o regime venezuelano foi se aproximando dos narcotraficantes, principalmente dos grupos colombianos, desde o governo Chávez, e que isso foi se intensificando ao longo do tempo. Outros elementos, que corroboram essa justificativa foram produzidos pelo próprio Departamento de Drogas dos Estados Unidos, a DEA, que é a agência especializada em drogas e que já há algum tempo vem fazendo acusações nesse sentido, de que há uma simbiose entre o regime político venezuelano e o narcotráfico. Agora,
do ponto de vista factual, né, aquilo que a gente realmente sabe, a Venezuela não é exatamente um epicentro importante nem de produção de drogas, nem de transporte de drogas. Relatórios importantes, por exemplo, do Escritório de Crimes e Drogas das Nações Unidas apontam que só 5% das drogas produzidas na América Latina passam pela Venezuela. Se a gente for colocar em ranking, teriam países que estariam na lista de prioridade à frente da Venezuela se o tema de fato fosse o combate ao narcotráfico, né? Então eu vejo essa justificativa muito mais alimentada pela disputa política contra a Venezuela, e por isso se justifica também, por exemplo, o apoio da Argentina, né, governada por Milei, do que pelo tema das drogas em si. Matias. Professora, o governo Trump, e aqui a gente ouve bastante na Casa Branca, tem acusado Nicolás Maduro de liderar o chamado Cartel de los Soles. Até que ponto essas acusações têm base sólida ou fazem parte de uma estratégia de deslegitimação política do regime venezuelano? Bom, acho que para contextualizar também, é importante a gente ressaltar que muitas das informações que vêm da Venezuela são difíceis da gente auditar, por assim dizer, né? É um regime que já há algum tempo tem dificultado o acesso a informações, né? Isso, inclusive, faz parte de um dos problemas políticos internos venezuelanos. E, por outro lado, isso acaba exatamente corroborando, né, essas críticas que se fazem externamente, inclusive no âmbito do narcotráfico. Acho também importante relembrar, né, que essa existência do Cartel de los Soles, ela também é contestada por alguns atores políticos, porque, na verdade, é um nome que se deu para a ideia de que dentro da alta cúpula das Forças Armadas venezuelanas existem generais e militares que permitem, né, a passagem das drogas pelo território venezuelano. Mas há dúvida se efetivamente isso é realmente um cartel organizado, ou seja, com características de crime organizado, com uma estrutura hierárquica, com uma estrutura financeira robusta, ou se é um fenômeno que também está presente em outros países da América Latina, de conivência das autoridades que controlam as fronteiras, os aeroportos, os portos, enfim, as passagens por onde as drogas normalmente acabam entrando e saindo, que acaba acontecendo, enfim, por outras questões, né? Por interesses financeiros, e não exatamente um crime organizado no sentido de que eles sobrevivem do narcotráfico, né? Professora, eu queria entender também algo em torno da escalada do discurso. Todos os últimos presidentes americanos disseram que Nicolás Maduro não exerce legitimamente o seu mandato. Lembremos do reconhecimento de Juan Guaidó como presidente, autoproclamado e com apoio internacional depois disso. Mas Trump é o primeiro a colocar um novo degrau, uma acusação criminal internacional de envolvimento com o narcotráfico. Trump já ganhou apelidos dentro e fora dos Estados Unidos por recuar em suas intimidações e ameaças. Na sua opinião, estamos diante de uma ameaça real de uma incursão militar americana na Venezuela, ou esse pode ser mais um episódio que vai frustrar quem espera por isso? Eu acho que o Trump, ele, na verdade, em relação à Venezuela, ele aumenta, né, o tom, e ele aproveita de precedentes abertos por outros presidentes estadunidenses contra a Venezuela, né? Mesmo essa acusação de drogas, ela já vem sendo presente, né, dentro das estruturas de poder dos Estados Unidos há alguns mandatos. O Trump exacerba isso, né, leva isso um pouco mais adiante, e também vale a gente ressaltar que, além, né, do crime organizado como sendo, né, algo já que deve ser combatido, ele inclui o narcotráfico no seu primeiro dia de mandato, por meio de uma ordem executiva, no rol de atividades do terrorismo internacional. Então isso realmente é algo que chama muita atenção, porque não se trata somente do combate de um crime que tem repercussões internas, né? A gente está falando dos Estados Unidos como sendo um dos grandes mercados consumidores dessas drogas. Agora, sobre a legitimidade, de forma mais específica, eu diria que já há, né, uma relação desgastada entre esses dois países por questões políticas há pelo menos 25 anos, né? Desde que o Chávez chegou ao poder em 99, os Estados Unidos contestam de alguma maneira a legitimidade do regime, mas há sinais de deterioração muito importantes, principalmente na eleição de 2024, né? Então eu acho que esse episódio, ele é uma simbiose de diferentes elementos, né? Dessa
importância que tem a guerra contra as drogas na campanha desse segundo mandato do Trump, né, foi um tema recorrente nos últimos meses, ele falou bastante desse assunto, junto com uma pressão da própria opinião pública em relação à questão democrática na Venezuela. Eu queria trazer agora sobre a resposta de Maduro, né? Maduro respondeu, num primeiro momento, mobilizando 15 mil soldados e convocando civis para se alistarem na milícia bolivariana. Então, como é que a gente pode interpretar esse movimento? Ele é mais simbólico ou realmente representa uma capacidade de defesa da Venezuela? Ou, quando eu pergunto se é mais simbólico, justamente nesse sentido, dessa simbologia, levando em conta o histórico das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, professora? Em política internacional, os símbolos e os gestos também são ações, né? E nesse caso, se muitos podem interpretar, né, a ida, né, dessas embarcações para os mares próximos da Venezuela como um gesto, isso também é, na prática, uma provocação que, por sua vez, gera uma reação interna com efeitos práticos, concretos, né? Como você mesmo lembra, né? O deslocamento das tropas. Nicolás Maduro também ordenou o fechamento do espaço aéreo, né? Assim que soube dessas movimentações também por ar. Agora, né, tem havido esse alistamento dos civis, a mobilização das milícias bolivarianas. Então, eu acho que ultrapassa simplesmente o simbólico, né? Tem um efeito concreto. Eu estava, inclusive, acompanhando, né, que dentro da Venezuela há uma preocupação muito grande, né, de que essas ameaças se convertam em um ataque direto ao território, mesmo dentro de parte da oposição, né? Então, parte da oposição também tem encampado a defesa da soberania territorial venezuelana. Os cidadãos venezuelanos estão preocupados, estão fazendo buscas na internet sobre a capacidade real do país se defender, né, de um ataque direto do exterior, né, dos Estados Unidos. Então, isso tem repercussões concretas na vida das pessoas. Mas eu me pergunto sempre como o Brasil se posiciona nesse círculo, professora. A Colômbia e o Brasil são vizinhos estratégicos. Como é que esses dois países, cada um a seu modo, vão se posicionando até aqui diante dessa tensão entre Caracas e Washington, professora Carolina? Sobre Brasil e Colômbia, eu acho que certamente são os países que seriam mais diretamente atingidos, né, pela piora da situação da Venezuela ou por um ataque mais direto, né, à soberania territorial venezuelana, seja porque são um dos países que mais recebem venezuelanos. O Brasil, se não me engano, está em terceira ou quarta colocação, a Colômbia é o país que mais recebe venezuelanos, seja porque a própria justificativa utilizada pelos Estados Unidos poderia transbordar para estes dois países, né? Então, até falei bastante disso, né, no começo da nossa conversa. Em termos comparativos, a Colômbia é muito mais problemática em relação ao tema da droga do que a Venezuela. Eu percebo que as nossas diplomacias, Colômbia e Brasil, estão olhando com muita atenção, com muita apreensão para os desdobramentos. No caso do Brasil, com até mais cautela, né? A gente está falando de um país continental, de um país que tem problemas estruturais também com o narcotráfico, que também está sob alvo, né, de ataques dos Estados Unidos, não no âmbito militar, mas no âmbito comercial, diplomático. As nossas relações estão no ponto mais baixo, né, em mais de 200 anos de relação bilateral com os Estados Unidos. Então, eu vejo, principalmente do lado do Brasil, uma postura cautelosa que cabe bem para o momento que nós estamos vivendo. Vou perguntar para a senhora se as medidas adotadas por Trump também podem ter como objetivo influenciar mudanças na liderança política da Venezuela e, na prática, até que ponto esse resultado poderia ser realmente viável. Eu não tenho dúvidas disso, Matias, que essa ameaça contra a Venezuela tem também por objetivo promover uma mudança de regime política interna na Venezuela, porque isso atenderia não só à justificativa oficial, né, da questão do narcotráfico, mas atenderia aos interesses do próprio capital privado dos Estados Unidos, que ao longo do chavismo foi se afastando e foi sendo retirado, né, de dentro do grande setor petroleiro, né? Nunca podemos nos esquecer que a Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do planeta, grandes reservas de gás natural, uma riqueza mineral bastante estratégica, e tem como principal aliado comercial a China, né? A China está sempre dentro dessa grande estratégia também dos Estados Unidos hoje para a América Latina, né? No sentido de se recolocar como um país mais influente, como já foi no passado, né? A China está ocupando muitas vezes esse espaço que os Estados Unidos abriram, né, nos últimos anos. E está terminando aqui a edição 1245 do seu 15 Minutos.
Mais uma vez, muito obrigado, professora Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. O nosso 15 Minutos é que nem pão quentinho, toda manhã no seu tocador de podcast, no portal R7 e nas nossas redes sociais. Bora para a próxima.